Bom, agora nós vamos falar dos povos nórdicos. Então falamos dos árabes, né? Começando essa unidade 3, nós vamos falar dos nórdicos. Os povos chamados de nórdicos fazem parte de países ali como Holanda, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia. Eles possuem características de serem mais fechados, mais reservados em suas relações. É exatamente isso, pessoal. O povo nórdico, ele tem uma relação comercial com o Brasil, principalmente a Holanda. Eu tive a oportunidade de estar na Suécia, por exemplo, e vi que realmente eles têm um aspecto cultural muito diferente do nosso. Eles são extremamente reservados, eles são fechados em suas relações particulares, eles não dão muita abertura para estrangeiro. Então aqui você percebe o aspecto completamente diferente, contrário ao do latino, que é amigável, que é aberto, que é passional, que é emotivo, né? A coisa de tudo exagerado. O nórdico não. Ele é extremamente reservado. Nas mesas de negociação ele é muito quieto, ele não gosta muito de contato físico com estranhos. São muito sérios em suas relações. Então, não é um povo, por exemplo, que você vai sair para levar para almoçar, fazer piadinha, conversar, brincar. Eles não têm essa característica. Eles realmente têm uma característica muito mais reservada, muito mais fechada. Mas eles são muito educados, né? Existem alguns povos que são fechados, são um pouco mais secos, ou um pouco mais sarcásticos, ou um pouco mais irritadiços. Eles não, eles são extremamente educados. Isso é bem bacana. Então, tem que entender essa característica desses povos, né? Eles têm muito forte, é a cultura deles. Você, como negociador, como uma parte envolvida do outro lado, vai ter que entender numa mesa de negociação que você vai dar um sorriso, ele vai dar um sorriso e pronto. Ele não vai ficar falando da família, de cachorro, ele não vai ficar falando da vida dele, ele quer ir direto, né, aos negócios, ele quer saber como é que vai ser essa relação comercial, ele está fazendo uma leitura de você enquanto negociador também, porque você é latino, no mínimo você terá atitudes de alguma forma mais emocionais do que racionais, e eles vão perceber isso e vão analisar e muitas vezes vão achar até estranho. Então aqui, nas negociações internacionais, como está no texto de vocês, eles são diretos, né? Eles vão pensar de forma muito lógica mesmo. Eles têm uma estratégia, geralmente eles já vêm com uma estratégia de negociação, todos nós vamos, né? Aliás, mas eles são muito metódicos na estratégia de negociação deles, mas eles trabalham uma questão muito interessante que é o ganha-ganha no processo. Existem algumas características culturais de alguns povos que eles vão chegar no ganha-ganha, mas eles querem chegar no ganha-ganha, não ganha mais para eles do que para você como negociador, o seu lado. Os nórdicos não, eles são mais de boa nisso, eles realmente trabalham de uma forma muito clean, muito limpa, eles jogam limpo mesmo nesse ganha-ganha, eles querem efetivamente uma negociação boa para os dois lados, né? Eles não gostam de negociar de forma rápida, porque como eles não são impulsivos, eles não vão fazer esse trabalho de negociar assim, pronto, negociou, tá tudo certo, vamos lá. Não, não funciona com eles dessa forma. Isso tem que ser entendido, né? É importante entender isso. É um trabalho ali de formiguinha que você vai fazer com eles como negociador, de que tem que saber trabalhar, de que tem que saber negociar. As coisas são bem lógicas para eles, né? Então não tem nada de jeitinho. Esquece essa questão que a gente já falou muito de jeitinho de última hora, mudanças em contrato sem prévia negociação, ou comprei de um jeito, mas agora eu resolvi que é de outro. Isso não funciona com eles. Tem que ficar muito claro. Se você falou que é ponto e vírgula, vai ser ponto e vírgula até o fim. Nisso eles são muito parecidos com os alemães, com os ingleses também. Você pediu ponto e vírgula? Então é ponto e vírgula, meu amigo. Você quer que muda para ponto? Então nós vamos mudar todo o contrato, e muitas vezes a mudança desse contrato passa por uma mudança de negociação. Então você, como uma das partes envolvidas nesse processo de negociação, já tem que elaborar a sua estratégia muito bem feita, muito bem trabalhada, para que não dê problema. Isso tem que ficar claro, tá? Trabalhe bem a sua estratégia, trabalhe bem a sua forma de negociação. Para quê? Para não ter essas dores de cabeça muito fortes que você pode ter agindo por impulso ou mesmo sendo passional em alguns aspectos. Trabalhe muito isso de forma clara. Isso tem que ficar
bem evidente para todos numa mesa de negociação, certo? Então, esses povos terão, né, essa característica muito forte que você tem que saber trabalhar. É o país que mais negocia dos povos nórdicos com o Brasil, são os holandeses. Os holandeses eles têm uma negociação muito forte, principalmente na questão eles exportam muito tecnologia para a energia eólica, que são as pás eólicas, energia através de vento. Tem muitas empresas fortes, tem espanholas também, mas a maioria das empresas aqui nesse mercado de eólicas no Brasil são holandesas. Eles também trabalham muito a questão de alguns produtos como flores. Por exemplo, o Brasil importa muitas flores da Holanda. A Holanda é um grande produtor de vários tipos de flores. Isso vem tudo em aviões ou em contêineres refrigerados. A gente vai falar lá na frente em logística marítima e aérea, né? O transporte marítimo e aéreo. Mas a gente tem essa questão da negociação. Importamos também petróleo, né? Algumas coisas de petróleo. Exportamos muito a tecnologia de perfuração ou exploração de petróleo, que a Petrobras ela tem um know-how mundial muito grande, ela é reconhecida por isso, ela faz um trabalho bacana em relação a essa questão de exploração e perfuração. Também exportamos sojas, derivados de soja, exportamos minério de ferro, exportamos aço, porque eles não têm siderúrgicas lá, exportamos celulose, que é a base para fazer o papel, e suco de laranja, porque o Brasil é um grande exportador de suco de laranja no mercado mundial também. Então temos aí essa questão de um trabalho, de uma relação mais forte efetivamente com a Holanda. Com a Suécia ela tem alguns equipamentos na parte de mineração, na parte de siderurgia, mas não tem um volume forte com o Brasil, não. A força deles realmente, desses países nórdicos, é a Holanda. E a gente, como eu falei, importa óleos combustíveis, produtos hortícolas, que são as flores. O setor de tecnologia também vem crescendo, né? Nessa relação com eles. Os holandeses trabalham dessa forma muito séria, focada, objetiva, não gostam de jeitinho, que é bem a característica mesmo do povo nórdico. Noruega vem crescendo também. Ela já é um produtor de petróleo e produz gás natural. Tem companhias aqui no Brasil que exploram esse mercado, muito bacana. Então, Holanda e Noruega são os principais países, mas a Holanda também. E o Brasil vai exportar, como sempre, produtos muito fortes aí, na soja para a Noruega, carne bovina, produtos agropecuários e açúcar também. Para a Holanda a gente exporta produtos agropecuários, a gente exporta soja. Para a Noruega a gente exporta carne também, né? Carne bovina, produtos agropecuários diversos e o açúcar. Para a Holanda a gente não exporta muito açúcar não, mas para a Noruega. Então existe uma parceria, existe um crescimento de negócios do Brasil com os países nórdicos e nós, como os negociadores, temos que entender essas características culturais deles para poder saber trabalhar, né? Para poder saber entender como eles se comportam. Eles são muito sociáveis, né, nesse aspecto, assim. Você não terá situações desagradáveis com eles, mas você não terá situações extremamente agradáveis, porque eles não são latinos, ou árabes, que também são muito emotivos, passionais. Eles são uns robozinhos, vamos brincar assim. Eles têm esse aspecto cultural muito frio e numa negociação eles vão trabalhar dessa forma muito claro. Então tem que saber lidar, tem que saber jogar esse jogo com eles, tem que saber entender os países, a cultura dos países nórdicos. Por exemplo, só dar a mão quando eles derem a mão, não tocá-los, eles não gostam, para eles isso é muito invasivo, né? Eu já cometi esse erro de tocar numa pessoa lá fora, pedir informação, a pessoa ficou dura, achei que estava tendo um treco, mas não é, porque aquilo para essa pessoa, para ela, foi muito invasivo. Eu fui pedir uma informação e acabei tocando, porque isso é muito latino. Mas para eles isso é um choque cultural muito grande. Então, como eu falo para vocês desde o início da unidade 2, para não haver choques culturais, nós temos que chegar no caminho do meio. Controlar um pouco nossos aspectos culturais, sociais, numa mesa de negociação, assim como eles também vão procurar controlar. Para ter o ganha-ganha, né? O ganha-ganha ele é importante nisso. A gente tem que saber dosar essas questões culturais, sociais, porque senão você não chega em lugar nenhum. E temos os asiáticos, né? Vamos começar a falar aqui dos asiáticos. A Ásia ela tem grandes interesses econômicos no Brasil.
Grandes mercados aí, ela trabalha no Brasil, que é o automobilístico, né? Muito forte. Você tem empresas japonesas, coreanas, chinesas. Questão de eletricidade, siderurgia também. A parte eletrônica muito forte, a parte aeronáutica, a parte aeroespacial, a indústria naval também. O Brasil manda fazer navios na China. As poucas empresas de bandeira brasileira, né, companhias marítimas que ainda tem, que faz cabotagem principalmente, manda fazer navios lá. Não faz mais aqui, antigamente fazia. Então, os povos asiáticos, de uma forma geral, eles têm uma relação comercial com o Brasil já de longa data, isso vem crescendo muito. Ali, principalmente desde a abertura do mercado em 1991, na época do governo Collor, quando o Brasil começa a abrir o mercado para produtos de fora, ele sai de uma visão mais protecionista, de uma visão de mercado fechado, privilegiando a indústria nacional, e ele abre a indústria, ele abre o comércio para que outros players de fora, outras empresas de fora venham, até para que a nossa indústria começasse a se tornar mais competitiva. E isso foi importante, porque a indústria brasileira ela não era muito competitiva, ela estava numa zona de conforto, onde ela não se mexia. Os nossos veículos, por exemplo, o que nós tínhamos de veículos modernos aqui no Brasil em 91, na Europa, eles foram lançados em 1980, para vocês terem uma ideia de como era o atraso tecnológico em relação a veículos e em relação a equipamentos e outros produtos. Então, de certa forma, a abertura do mercado ela foi muito boa. Ela não foi bem estruturada. É uma outra conversa que, quando nós falarmos de China, por exemplo, nós vamos falar de China, é o primeiro país asiático que nós vamos falar, a gente percebe que teve ali uns desníveis perigosos, né? Abriu a porteira demais. E não era para ser dessa forma, era para abrir as porteiras, vamos dizer assim, metaforicamente falando, de uma forma equilibrada. Começar a trazer produtos bons de fora para que a empresa, as indústrias nacionais começassem a se coçar. Falar, olha, tem carros melhores, tem máquinas melhores, tem produtos melhores, tem roupas melhores, tem sapatos melhores ou não, enfim. Para fazer essa análise. Isso de alguma forma não foi muito bem equilibrado e acabou tendo alguns desníveis perigosos e acabou quebrando muita empresa brasileira, mas a gente vai falar disso quando for abordar cada povo. Então esses povos eles são, como característica geral, e aí nós vamos olhar um por um, extremamente formais, extremamente fechados. Então são culturas que têm uma característica de, por exemplo, dizer sim numa negociação e está dizendo não. Ele está lá concordando com a cabeça, mas na verdade ele não concorda com nada. Alguns em maior grau, outros em menor grau, que nós vamos ver. Mas tem que perceber isso numa mesa de negociação. O asiático ele é outro mundo. Primeiro que são povos extremamente antigos. Nós estamos falando de culturas milenares, que o Brasil, perto delas, é criança. Tanto na questão cultural, na questão política, na questão econômica, na questão social, nós somos crianças perto desses povos. Eles têm uma vivência, eles têm uma história de vida como sociedade, como nação. Vieram através de impérios, né? O Império Japonês, o Império Chinês. É muita história, muita bagagem cultural que eles têm, que eles vão jogar isso numa mesa de negociação. E nós vamos ter que saber fazer essa leitura e entender. Isso tem que ficar muito claro. Então eles são educados, né? Muito assim, eles ficam imóveis muitas vezes numa negociação, porque parece que você está falando com uma estátua de terracota ou uma estátua de cera, de tão imóveis que eles ficam, mas faz parte da estratégia de negociação deles, você tem que saber fazer essa leitura como negociador. Eles são muito eficientes, muito perfeccionistas, eles querem entrar no detalhe do detalhe do detalhe. Então, um negociador que é muito emotivo e muito afobado, ele pode se perder numa negociação com esses caras, tem que tomar cuidado. Parece que eles não têm sentimento, mas é porque eles ficam imóveis numa negociação. Pelo contrário, eles estão fazendo toda uma leitura de você, tudo que está acontecendo, tudo que eles estão percebendo. São extremamente competentes naquilo que eles fazem. E uma característica interessante deles, eles estão sempre em grupo. Eles utilizam tecnologia avançada, porque eles são muito tecnológicos, são extremamente compromissados, usam o inglês comercial muitas vezes péssimo, se comunicar com outros interlocutores, né? Então tem que saber trabalhar com essa cultura muito forte, tem que saber entender como eles vão trabalhar essa lógica, como eles vão trabalhar essa característica de persuasão, de interlocução, né? Então isso tem que ficar muito claro ao entender os povos asiáticos.